Essa tragédia, ela aconteceu em Aliança, Pernambuco, enquanto a cidade estava em comemoração. Foi terrível e simplesmente aquela marquise desabou sobre as pessoas. E ao ver essa notícia, eu me lembrei de uma palavra que faz dias que o Senhor tem falado ao meu coração, que está em Lucas 13. Tragédias são consequências do pecado. Deus ama menos aquelas pessoas que morreram naquele momento da tragédia ou em outras tragédias, porque acontecem tragédias todos os dias. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Antes de continuar, sejam bem-vindos. Eu sou a Camila Antoniazzi, é uma alegria te receber aqui. E agora, vamos de palavra. A palavra em questão que tem queimado no meu coração encontra-se em Lucas 13, 1 ao 5 e diz assim: Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a conversar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: Vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Nessa situação que eu li para vocês, pessoas foram comentar com Jesus de tragédias que haviam acontecido. Aqui fala, que começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus que estavam oferecendo sacrifícios a Deus. É a mesma coisa que hoje eu te falar que estavam falando que o prefeito ou o governador de tal cidade mandou matar pessoas que estavam lá na igreja adorando a Deus. Como se explica isso? A pessoa estava lá fazendo algo bom e daí uma autoridade superior vai lá e manda matá-los. É sinal de que eles estavam fazendo algo errado, que Deus não se agradou deles. É mais ou menos isso que as pessoas aqui estavam questionando, comentando com Jesus. E daí Jesus respondeu: Vocês pensam que, se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? Lembrando, pecado significa errar o alvo. Eles fizeram mais coisas erradas? Eles pecaram mais? Isso Jesus estava questionando sobre o pensamento daquelas pessoas em relação àquela situação. E a resposta dele: de modo nenhum. Então, aqui a gente começa a compreender que as coisas ruins que acontecem com as pessoas, a qual eu e você podemos ser vítimas delas, não é porque pecamos mais ou porque fulano de tal pecou mais. E infelizmente no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, parece que as pessoas ignoram a palavra de Deus. Porque quando vem um irmão passar uma dificuldade ou passar uma tragédia, começam a se questionar: fulano estava pecando. Tinha coisa oculta, tinha coisa encoberta, com certeza é Deus pesando a mão. E Jesus diz: de modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem, aí Jesus, lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima. Lembra daqueles que morreram quando aquela marquise desabou há 2 dias atrás, no dia que eu gravo o vídeo? Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém, do que as outras pessoas que moravam lá na cidade de Aliança? De modo nenhum, a palavra de Deus diz isso. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados,
todos vocês vão morrer como eles morreram. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Por quê? Porque se nós não nos arrependermos, nós vamos morrer. Ah, Camila, tu tá louca. Todos nós vamos morrer. Sim, essa carne, todos nós vamos morrer. Mas por que Jesus Cristo fez um sacrifício lá na cruz? Por que Ele se entregou por amor de mim e por amor de você? Para que nós tivéssemos a vida eterna. Mas para ter acesso a ela, precisamos nos arrepender. Arrepender de quê? De vivermos distante de Deus. De não aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E de repente eu estou falando aqui com muitas pessoas que já aceitaram a Jesus, confessaram com sua boca, até se batizaram, mas não o têm como Senhor e Salvador. Escutam as palavras de Cristo de que nós devemos perdoar e não perdoam o seu próximo. Nutrem sentimento de raiva, de rancor, de vingança. Pessoas que, sabendo que devem fazer o bem, não o fazem, se omitem. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. João 11, 25, 26 nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio que aquelas pessoas que estavam lá naquela tragédia, ou em qualquer outra tragédia, se elas se arrependeram, ainda que elas tenham morrido, elas viverão. Aquele que vive e crê em Deus, ainda que morra, não morrerá eternamente, será ressuscitado. No tempo que Deus já determinou, há esperança para nós. A nossa esperança é Cristo, é Jesus. Guarda essas palavras no teu coração. Arrependa-se todos os dias verdadeiramente e tenha convicção de que aqui tudo é passageiro, de que as coisas ruins que acontecem com as pessoas é consequência do pecado que já existe em nós e no mundo, e foi por conta disso que Jesus morreu naquela cruz, para nos perdoar dos nossos pecados. Se essa palavra te abençoou, eu te convido a inscrever-se nesse canal, deixa um like nesse vídeo, pois isso ajuda o YouTube a recomendar para mais pessoas. E, querendo o nosso Pai, até um próximo vídeo.